acontecer, só que a gente, nos próximos anos, vai ver empresas pequenas e médias conseguindo capitalizar. E onde é que essas empresas pequenas e médias vão conseguir capitalizar? Tokenizando. E você acha que ainda tem, assim, oportunidades mesmo, ô Luiz, pra, tipo assim, a pessoa que tá aí do outro lado acompanhando a gente, falar assim, meu, se eu fizer uma estratégia com criptomoedas, eu consigo, sei lá, me aposentar, eu consigo ter uma rentabilidade muito boa, é possível? Porque muitas pessoas hoje começaram há pouco tempo e já levaram fumo, pegaram várias criptomoedas que caíram, aí é aquilo que você falou, né, ela tá ali meio, Ela fica receosa, ela sim, fica. Ela fala, será que isso é pra mim mesmo? Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer. hum. A carteira da Laurinha é pra quando? Ixi, pra muito tempo. E a carteira da Laurinha tem o quê, majoritariamente? Bitcoin. Exatamente. Eu Eu nem acho. olho, eu sei que tem Bitcoin lá, tá numa carteirinha separada, tá lá. Por que eu tô te perguntando isso? Porque as pessoas como entram em cripto, como eu tava falando aqui pra vocês, as pessoas elas entram em cripto pela ganância. É. A gente majoritariamente, brasileiro médio, enfim, não vou entrar em polêmica aqui, mas já entrando, o brasileiro médio gosta de quê? Do tigrinho. Do Tigrinho. Então, quando ele entra no mercado cripto, ele vai pensar no modelo de ganância. Ele não vai olhar para um sistema que existe que ele pode se Sim. beneficiar lá na frente. Ele não vai olhar para o Bitcoin e vai olhar o fundamento do Bitcoin, olhar o que o Bitcoin resolve, olhar porque o Bitcoin deu certo nos últimos 15 anos, porque é só olhar para a fotografia dos últimos 15 anos. Top 10 do mercado cripto. Qual é a única criptomoeda que não mudou de posição em todo esse tempo? O Bitcoin. Então, o que é. E o retorno que o Bitcoin deu nesse tempo. Nossa, absurdo, né? Então, o feijão com arroz muito bem feito. Só que a pessoa entra no mercado cripto e ela entra pela thumb do youtuber dela. 1000%. As 10 criptos que vão fazer 1000% em abril. Ela, 100x. 100x. E aí, ou que tá no mainstream. Então, a pessoa entrou ali em novembro, ela entrou em outubro, dezembro, ela tá desesperada. Porque o mercado cada vez mais corre pro valor. A gente está vendo um comportamento, Luan, muito diferente dos outros ciclos. Completamente diferente. No ciclo de 2017 e 2018, você colocava dinheiro em qualquer coisa. O bagulho Qualquer subia. coisa. Podia ser ruim, bom, golpe ou não. Ia subir. Por quê? Porque tinha o quê? Vai, chutando alto, 150 tokens, 200 tokens naquela época. Hoje, 150, 200 tokens a galera lança por dia. É, Por, tinha por minu- 24. Nossa, era 24. Era muitas, é, muitas criptomoedas que tinha, assim. muita. Então, 24 mil. qual é a diferença do ciclo passado para o ciclo de agora? No ciclo passado, e eu só vou comparar com ele porque a gente só teve out-season mesmo no ciclo passado, que foi ali entre 2018 e 2022, que foi quando a gente viu o boom de DeFi, o boom das altcoins, o boom disso tudo. Aí a gente vai comparar para o cenário de agora. Quando a gente olha para a fotografia de agora, a gente está vendo um mercado em que se, se tem. Todo mundo descobriu, o institucional descobriu, o Trump fez a meme coin dele, todo mundo fez uma meme coin, todo mundo descobriu que tokenizar leva 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, que dá para capitalizar muito mais rápido do que fazer um IPO. Sim. Todo mundo descobriu isso e virou uma verdadeira zona. Zona. Entre setembro até o finalzinho de dezembro ali, qual era o mainstream que todo mundo tava falando? Memecoin. Não se falava em outra coisa a não ser memecoin. Ninguém tava falando de RWA, de Não. projeto bom, ninguém tava falando de nada. Por quê? Porque tava todo mundo ganhando dinheiro no cassinozinho. Então, hoje, o que é que tá acontecendo? Isso tudo tá morrendo. Por quê? Porque não tem dinheiro dentro do mercado. Não tem. Não tem. O dinheiro foi drenado do mercado e tá todo mundo correndo pro valor. E qual é a criptomoeda mais resiliente? Qual é a criptomoeda que tá se destacando de novo? É o Bitcoin, porque é a única coisa, o único projeto, vamos dizer assim, que resolve os problemas crônicos que a gente tem, que é o intermediário e a inflação. Então a gente não precisa de um terceiro, e cada vez mais, a gente acho que vai conversar sobre isso nessa guerra tarifária. Cada vez mais a gente está caminhando para uma posição de por que eu preciso de um governo para poder transacionar e controlar absolutamente tudo que eu faço?
Então, isso está cada vez mais latente e sendo perguntado pelas pessoas. E a tal da desglobalização que está todo mundo falando. E por que a gente não consegue resolver o problema da inflação? E só piora, porque agora a gente vai ver mais uma vez a impressora de dinheiro ser ligada. Então, por que há essa soberania do mercado cripto e principalmente do Bitcoin? Porque ele resolve de fato um problema crônico que a gente tem de muitos anos e que agora, se você observar nas últimas 2 semanas, a volatilidade do S&P foi maior que a do Bitcoin. Então não existe nem mais essa desculpa de que o Bitcoin é muito volátil. Cada dia que passa, cada mês que passa, a gente está vendo essa tese se transformar em realmente prática, entendeu? Então, é algo que está... guerra tarifária, inflação, tudo que está acontecendo está catalisando para a tese do Bitcoin, e não só do Bitcoin, mas do mercado cripto, por exemplo. Stablecoins, o mercado que não tem fronteira, vamos dizer assim, para que esse mercado ele avance de uma maneira em que a gente não fique à mercê sempre de um terceiro, seja um intermediário governamental, seja um intermediário financeiro, vulgo banco, né? Então, eu acho que é exatamente isso. As pessoas têm que entender qual é a dinâmica do mercado e o que é que está acontecendo. E se posicionar da maneira correta. E não olhar pro tigrinho. Porque se olhar pro tigrinho, se olhar para a próxima meme coin que vai explodir, vai levar na cabeça, porque não sabe nem o que está fazendo. Então você acha que a saída mesmo seria o Bitcoin ali, majoritariamente? Majoritariamente na carteira você tem que ter Bitcoin. Majoritariamente. Eu já fui muito da tese de que a gente poderia ter 50%. Vamos supor que você está montando uma carteira e você teria muitos analistas na época tinham 50% percentualmente de Bitcoin e 50% de Ethereum. Muita gente acreditava muito no contrato inteligente sendo uma força dominadora dentro desse mercado. E o que é que aconteceu ao longo dos últimos 2, 3 anos ali? A gente viu que, como toda tecnologia, ela vem a inovar. O Ethereum já não tem 90% de todo o share do mercado de contrato inteligente. Vimos a Solana despontando, vimos a Sui despontando, vimos a própria BNB despontando. E a concorrência disso, tecnologicamente falando, ela é acessível. Só que quando você fala da concorrência do Bitcoin, qual é, e aí sendo bem honesta, qual é a grande diferença do Bitcoin para absolutamente todo o resto? Ele não tem de concorrência, né? Ele não tem concorrência. Ele não tem nenhuma moeda, nenhum token, nenhum protocolo que consiga se comparar e consiga fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que aquilo. Porque é aquele negócio, pioneirismo. Ninguém vai tirar algo que só tem 15 anos, beleza, mas tirar algo que já tá concreto, que nunca travou, nunca aconteceu, nunca mudou o roadmap, nunca mudou qual era o objetivo. O Bitcoin é aquele pronto, o white paper é quase uma bíblia. Aquilo quase. A possibilidade daquilo ser mudado é nula. Enquanto quando você está falando de tecnologia e de outros projetos, eles podem. Toda hora a muda, tecnologia pode mudar. E outra coisa também, né? O Bitcoin ele tem uma coisa muito boa. Ninguém sabe quem é o dono, né? Assim, a pessoa que construiu. Então não tem ninguém por trás pro governo pegar, pressionar e querer mudar alguma coisa, né? Como, sei lá, no caso da Ethereum. O pessoal fala assim, mas a Ethereum mudou os contratos, não sei o quê. Mas eu ainda não confio. Acho que se o governo quiser, o pessoal começar a ir atrás deles, vão dar um jeito de mudar a moeda. Exato. Porque qual foi o caixão em vela preta ali pro Ethereum? Foi quando ele mudou de Proof of Work para Proof of Stake. Porque tu tirou algo que era descentralizado, que fazia verificação através de maquinário na nuvem, para algo que é completamente centralizado. Então, e qual é a grande diferença do Bitcoin para o Ethereum hoje? É que o Bitcoin é Proof of Work, validação, 17 mil validadores ao redor do mundo, através de maquinário, não tem como ser centralizado. Quando o Ethereum mudou de Proof of Work para Proof of Stake, 70%, 75% estava dentro de um protocolo chamado LDO. Nossa. Todo o TVL estava lá dentro. Então, centralizou muito fácil.
e ficou muito acessível. E o que é que aconteceu? Toda aquela narrativa de melhoria energética, toda aquela narrativa Sim. que o Ethereum trazia e de deflacionário, porque o maior case era, não, agora o Ethereum vai se tornar deflacionário, já que a gente vai ter que gastar muito Ethereum para poder manter o ecossistema. Não aconteceu. Veio falhando, vieram várias atualizações. A, as Layers 2, né? Lembra da época da Arbitrum, da Optimus, enfim, as camadas 2, que é quase um plug ali para Ethereum poder funcionar, porque ela tem um problema muito grande de escalabilidade. Começou a dar default também, tudo começou a desandar porque drenou a liquidez do Ethereum, então foi para Arbitrum, foi para Optimus, foi para várias outras plataformas e não estava dentro do ecossistema. Então o que é que aconteceu? O ecossistema se enfraqueceu quando isso aconteceu. Então, e a tecnologia ela é muito dinâmica. Com certeza vai vir outro token ali que vai conseguir trazer um roadmap vendo todos os defeitos do Ethereum, vendo todos os defeitos da Solana, vendo todos os defeitos da Sui e conseguir fazer um baita contrato inteligente. Só que qual é a única vantagem do Ethereum hoje? É que o Ethereum ele é o pioneiro do institucional. Então, por que o Ethereum sobrevive apesar de tudo? É porque tudo que está sendo construído no institucional, na parte de RWA e DeFi, está dentro do Ethereum. Então, por quê? Porque o Ethereum passa segurança, porque o Ethereum nunca travou, por isso tudo. Então, ainda há uma hegemonia. Por quanto tempo? Não sei. Imagina daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo já vai aparecer outra também, ou até as que já estão mais consolidadas vão ascendendo, né? E passando mais confiança. Perfeito. Então, com o tempo, a gente vai ver se a gente dá esse voto de confiança, porque o Ethereum, querendo ou não, é o pioneiro do contrato inteligente, mas com o tempo a gente vai ver se ele vai conseguir fazer o turnaround dele, ou se ele vai. Ou se vai ser caixão e vela preta. Ou se vai ser caixão e vela preta pro Ethereum. Entendeu? O Matheus já até anotou ali, caixão e vela preta do Ethereum. Mas qual que é a sua opinião, pessoal? Você acha que o Ethereum já deu o que tinha que dar e não vai mais, ou vai? Eu acredito muito ainda no Ethereum e eu dou esse voto de confiança porque eu tô olhando muito pro setor de tokenização nos próximos anos. Eu acho que, assim, logicamente, e sendo muito honesta, bolsa não vai morrer, mercado financeiro não vai morrer, não, isso nunca vai acontecer. Só que a gente, nos próximos anos, vai ver empresas pequenas e médias conseguindo capitalizar. E onde é que essas empresas pequenas e médias vão conseguir capitalizar? Tokenizando. Através dos RWAs? Exato, através de tokenização de ativo real. Então, a gente não vai ver uma empresa abrindo um IPO, mas a gente também não vai ver uma empresa pedindo crédito no banco. Entendi. Ela vai tokenizar. Então, a gente tem essa via hoje. Hoje, existem duas empresas no Brasil que fazem isso de forma muito forte. Não posso falar o nome da empresa, mas faz de forma muito forte, está crescendo muito e está recebendo muito investimento nisso. E quando eu converso com essas duas empresas... O Casta tá com uma empresa assim, não tá? O Casta acabou de começar um projeto muito massa de tokenização. Ele tá ainda tá bem embrionário ainda, mas o Casta, ele tá olhando muito para esse setor de tokenização também e para essas empresas pequenas de Web3 se conseguirem se capitalizar. Então, quando eu converso com essas empresas que são de mercado tradicional e estão querendo se posicionar no mercado cripto, qual é a única linguagem que essas empresas conhecem? É o Ethereum. Ninguém olha nem para o lado para falar sobre o Solana, o Sui, porque a estrutura dessas blockchains elas ainda não conseguem suportar. Entendi. Então, para mim o Ethereum não vai morrer, mas o risco-retorno de você ter uma Solana, uma Sui, um Avax, enfim, ter outras camadas dentro do portfólio para valorização é diferente. O Ethereum, ele vai continuar nesse ciclo ainda, ele vai continuar sendo a principal rede. Não tem como. Nos próximos anos, pode ser que alguma coisa mude, mas se você me perguntar, Lu, para os próximos 5 anos, qual é a rede que vai ser o pioneiro de tudo, tokenização? Para mim, vai ser Ethereum ainda. É muito difícil você confiar. Uma BlackRock da vida, você acha que vai confiar? A BlackRock, junto com a Ondo, não vai tokenizar em outra rede a não ser a rede da Ethereum. Não tem perigo disso acontecer. Então, as grandes empresas mesmo, eu vou falar lá fora que é melhor, as grandes empresas mesmo só olham para o Ethereum em termos de RWA. Então, falar que o Ethereum vai morrer
é uma grande ignorância. O que pode acontecer é, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. O que é que aconteceu com o GPT? O GPT foi criado, Sim. atualizado, versão V1, V2, a gente já tá no 4.5, não sei se já lançou o 5, mas tá no 4.5. O que é que aconteceu eu não sei, sou péssima de data. O que é que aconteceu há um mesinho atrás? Um mês e meio. A China veio lá por muito mais barato e criou o quê? A DeepSeek. DeepSeek, é. Então pode acontecer do nada vir alguma coisa que, por um momento, impacta o mercado. Mas hoje, sendo bem honesto, tu usa o ChatGPT ou o DeepSeek mais? O ChatGPT. O cara vai usar no fim do dia o que é pioneiro, conhece, o que já né? conhece, ou ele vai usar alguma coisa nova que surgiu ali, mas que não atende ele porque ele já tá muito acostumado a usar outra coisa. Faz sentido. Entendeu? Então, é muito difícil do nada vir uma coisa e ela ser pioneira. Hoje, o mundo é novidade toda hora, mas no fim do dia você tem o que você usa diariamente. Tem o Excelzinho que você usa diariamente Sim, ali, verdade. independente do tempo que passa. Então, essa teoria de que Ethereum vai morrer, para mim, é uma ignorância muito grande. De não entender como é que funciona de fato o mercado de Web3. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.